Aí, atendeu. Que foi? Olha onde a gente tá. Parabéns. E você, tá fazendo o quê? Tô me arrumando. A gente tá na praia. Tomara que chova. Ai, deixa eu tocar pra lá. Relaxa, filho. Eu vi na previsão do tempo que vai fazer sol o dia inteiro. Não vai não. Que isso? Eu tô dizendo. Sabe o que é isso? Inveja. Eu vou dar uma festa. Ah, e o pai e a mãe sabem que você vai dar uma festa? Eles que dão uma ideia. A gente sempre dá uma festa e nunca pôde. Sabe quem vai vir pra festa? Quem? Ana Castela. O quê? Como? Eu tenho meus contatos. Tomara que essa pessoa não vá. Sabe o que é isso? Inveja. Agora eu vou lá no Felipe, pelo menos a gente vai poder curtir o dia de sol na praia.